Então a ressurreição tem propósito. E qual é o propósito da ressurreição? Na festa da primícia, Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai de encontro aos seus discípulos. E a pergunta é o seguinte: por que Jesus precisava ressuscitar? Porque se Jesus não ressuscita, escute isso aqui, ele seria apenas um mártir. E nós não estaríamos salvos da nossa condenação, nos nossos pecados. Não estaríamos salvos. Então não faria sentido Jesus só morrer. Ele precisava ressurgir, ressuscitar, levantar ao terceiro dia. E tem um texto interessante que ele diz assim: ninguém toma minha vida, eu dou, e torno a tomar de volta. Ou seja, Jesus se entregou e depois pegou de volta. Me dê aqui. Chegou a hora, terceiro dia, de madrugada, né? O Sam ontem me perguntou: pai, que hora Jesus ressuscitou? A gente saiu da vigília, chegou em casa e ele me perguntou: que hora Jesus ressuscitou? Eu disse: rapaz, mais ou menos aí entre 3 a 4 da manhã, da madrugada. Jesus torna a voltar. Como ele disse, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E ele sai do sepulcro, os anjos removem a pedra, e agora ele sai totalmente diferente daquele Cristo que estava ali entre os discípulos. Tá? Ele sai agora como ressurreto, que na morte não pode tocá-lo mais, o pecado não pode tentá-lo mais, nada pode alcançar Jesus agora, porque ele sai como ressurreto dentre os mortos, e ele vai ser glorificado, e sendo glorificado, ele é eternizado, ele para mostrar o que nós iríamos viver. Então, qual é o propósito da ressurreição? Em primeiro lugar, validar o sacrifício do Cordeiro. A ressurreição mostra que ele era quem deveria morrer, porque ele ressuscitou. Mas nem todo mundo consegue ver assim. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quase 500 pessoas, ou mais de 500 irmãos, viram Jesus ressuscitado. Mas o que aconteceu? Jesus foi ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram, testemunharam acerca disso. E por quê? E isso é tido como uma farsa, como uma mentira. Qual seria a conduta de quem viu Jesus morto e depois não viu ressuscitado? Qual seria a conduta? Qual seria? Você viu Jesus morto, mas não viu ele ressuscitado. Qual seria a conduta? O texto narra o que aconteceu. Eles ficaram entristecidos e voltaram a pescar. 2 discípulos foram de caminho a Emaús, saindo de Jerusalém. Você vai ter atitudes que lhe remetem ao sofrimento, que mostram uma angústia no seu coração, que não apresenta você numa expectativa de cumprir aquilo que ele chamou, porque finalizou, acabou. E não se passou 2 anos, 3 anos, para os discípulos começarem a divulgar, porque aí daria para se recuperar do luto. Mas o que aconteceu? Eles começaram a divulgar. Escute, 50 dias depois foi anunciado que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava vivo. E essa mensagem começou a tomar conta de Jerusalém, Judéia, Samaria, foi tomando conta de Capadócia, Síria, Panfilha e outras regiões, alcançando Roma, Espanha, Itália, e vai embora, alcançando comunidades e comunidades, porque Jesus estava vivo. Quando Pedro foi preso e interrogado acerca disso, o que ele diz? Nós não temos como nos calar diante do que temos visto e ouvido. Ou seja, ele ressuscitou porque nós vimos, ele nos mandou pregar essa mensagem, então nós estamos pregando. Ele está ressuscitado, ele está vivo. Não é normal alguém que está saindo de um luto anunciar uma ressurreição como se nada tivesse acontecido. Então você vai entender que o fenômeno é real, é verdadeiro. É só estudar a psicologia dos 12 e dos que estavam próximos. Teria como fazer aquilo em tão pouco tempo, anular a morte como se estivesse vivo, e agir naturalmente, e dar a vida por aquilo, dizendo que ele está vivo, sendo que eles viram ele morto. Não faria sentido nenhum. Mas por que estão fazendo isso? Por um motivo: ele ressuscitou. E na ressurreição confirma que ele era o Cordeiro enviado para morrer pela humanidade. Ele era o Messias, o homem puro, o Filho de Deus, o ancião de dias. Ele era aquele que os profetas mencionaram e que as nações esperaram, o Cristo vivo que está sentado à destra de Deus, esperando o dia da redenção do mundo e da restauração da sua igreja. Então ele é esse ser que tem o poder, a honra, a glória e o louvor